O tema desse vídeo é prospecção tecnológica. Vamos estar falando sobre a introdução à prospecção. No âmbito da propriedade intelectual, estamos falando de algo gigantesco, que é a prospecção. E o que é prospecção? Para que serve a prospecção? É nesse patamar que vamos estar discorrendo sobre esse assunto. Sabemos que a propriedade intelectual, ela nasce de uma ideia. Essa ideia ela é transformada numa invenção e essa invenção pode ser transformada numa inovação. Essa inovação, por ser algo que tem aplicação industrial, por ser algo que tem um valor, por ser algo que pode ser comerciável, então é importante a gente fazer a apropriação desse conhecimento, a apropriação dessa ideia. E para isso, nós vimos nas aulas anteriores que eu preciso fazer a busca de anterioridade. E, além disso, fazer o estudo da viabilidade, que engloba tanto a busca da anterioridade, também como a viabilidade econômica, a viabilidade de demanda, a viabilidade técnica para a produção desse invento. E isso engloba também o potencial de mercado que essa invenção tem, que ela pode trazer. E aí, de posse dessas informações, eu preciso fazer também uma visão mais além. Eu preciso olhar mais longe. E esse olhar mais longe é que nós chamamos de prospecção tecnológica. Depois de eu tendo feito os primeiros passos, que é a busca de anterioridade, a verificação do estado da técnica com relação à minha invenção, verificar a potencialidade dessa invenção para com o mercado, verificar a viabilidade tanto técnica, econômica, até de demanda. Então, eu vou fazer a redação da patente, fazer a redação, os relatórios descritivos, vou proceder com o depósito desse pedido, dessa patente, e, além disso, eu também preciso dar continuidade ao processo, através do que? Da transferência de tecnologia. Mas a gente viu algo importante, que é no meio do caminho, a prospecção. O que é prospecção tecnológica? Então, a prospectar, é uma palavra do latim, a origem do latim significa, na realidade, prospiciere, que significa pro, à frente, mais speciere significa ver. Ou seja, olhar à frente, enxergar adiante, ver o além. E é importante, a gente vai ver que tem um conjunto de importância esse ver além, até porque quando eu tenho uma ideia, eu verificar a possibilidade de quando essa minha invenção ela começar a ser produzida, se não tem uma tecnologia que está à frente dela. Então, corre o risco de eu estar produzindo, criando alguma coisa que já está, digamos assim, na sua fase final, no ciclo final de sobrevivência. Então, o olhar além, o olhar para frente, o enxergar adiante, é o que nós falamos sobre a prospecção tecnológica. É possível prever novas tecnologias ou mudanças nas atuais? Uma pergunta parece simples, É possível prever? É claro que a gente não tem bola de neve, bola de cristal, bola de neve não, bola de cristal, para adivinhar as coisas futuras. Mas é possível, através de mecanismos, inclusive usando banco de dados patentários, para fazer essa prospecção tecnológica. Vamos estudar mais na frente os diversos métodos para essa prospecção tecnológica. E a pergunta é possível prever novas tecnologias ou mudanças nas atuais? Sim, é possível e temos ferramenta para isso. Vamos exatamente trabalhar sobre isso. E quando nós falamos em prospecção tecnológica, a gente coloca na mente algumas empresas, por exemplo, a Olivetti, acho que vocês se lembram, na minha época ainda, eu usei bastante, fiz o curso de datilografia, ou seja, naquela máquina de escrever, que era mecânica, e a Olivetti esqueceu de olhar para frente, porque outras empresas estavam fazendo isso.
Por exemplo, a IBM fazia a mesma coisa que a Olivetti, só que de uma forma inovadora. Enquanto que a máquina de escrever ela tinha suas limitações, a IBM procurou meios que conseguisse ultrapassar essas limitações. Então, ela criou o computador, né? E aí faz a mesma coisa da máquina de escrever, mas aí eu tenho as condições de fazer as correções sem ficar rasurado, através de um programa que eu consigo fazer no computador e consigo imprimir aquilo identicamente aquilo que eu escrevi, que eu estou vendo na tela do computador, eu consegui imprimir. Com a expertise de formatar, de modificar o texto, de salvar esse produto, de reimprimir várias vezes, né? Diferente da máquina de escrever. Então, o que é isso? É prospecção tecnológica. Então, as empresas hoje que não fazem essa prospecção tecnológica, ela corre sérios riscos de ser extinguida do mercado. A BlackBerry, né, a gente muito conhecido, uma febre aí entre os celulares, né? E de repente veio o iPhone, né? Sem nenhuma tecla, né? O que chamava a atenção do BlackBerry era exatamente as teclas, né? E aí veio o iPhone sem nenhuma tecla, né? E fazia a mesma coisa ainda com mais detalhes, né? Mais recursos, olhar para frente, né? A Kodak, gente, é uma máquina, é uma marca, né, que marcou séculos, né? A Kodak, referência em termos de fotografia, referência mundial em termos de fotografia. E de repente nasce aí os celulares, né, com capacidade de imagem até o superior, e com a capacidade de se comunicar com os computadores, né, com os meios, ou seja, através a questão midiática, né, a capacidade que tinha aí de estabelecer a comunicação com as máquinas, com o computador, né? Então, o valor agregado. Então, essas empresas, né, a Olivetti, BlackBerry, Kodak, deixou, né, talvez não olhou além, não olhou o futuro, não olhou adiante e acabou aí, a Olivetti saiu do mercado, né? A BlackBerry ainda está, mas não tem aquela nicho de mercado como tinha antes. A Kodak ainda está apenas com filmes, né? Com filmes para equipamentos médicos, se não falha a memória. Mas a máquina, a questão não tem mais aquele consumo, né? Aquele excesso, porque entrou os equipamentos mais evoluídos, né? Com maior valor agregado, e isso fez com que essas empresas perdessem mercado. Então, o que é isso? É a prospecção tecnológica, né? É algo de sobrevivência, né, das organizações hoje. É por isso que falamos de algo de grande importância, né? E quando nós falamos de prospecção tecnológica, existem aspectos metodológicos que vamos falar mais na frente, mas eles têm uma base, né? Então, o primeiro é o forecasting, né, que é uma previsão, fazer a prospecção tecnológica através de previsão, né? Previsão probabilística do desenvolvimento futuro das tecnologias, avanços de métodos. Então, usa a previsão, né? Prever algo. Aí entra aquela questão dos filmes futuristas, né? No caso, como usa muito essa expressão. Então, a projeção baseada em informações históricas e modelagem de tendências. Então, está acontecendo determinada situação hoje, a tendência é essa, então eu posso estar criando um produto, estar prevendo um produto daqui a 5, 6 anos. Por exemplo, a gente viu que iniciou aí com o disquete, né? Aquela questão do armazenamento de dados, depois passou para o CD, DVD, depois chegou o pendrive, né? Com mais segurança, com maior capacidade de armazenamento. E, por fim, a gente fala muito hoje a questão das nuvens, né? O armazenamento de dados nas nuvens. Então, provavelmente, essas tecnologias, num espaço muito curto, elas vão estar extinguindo. Aí a gente tem outras formas de armazenagem, ainda de forma intangível. Então, o forecasting é exatamente essa previsão com base em informações históricas e modelagem de tendência. Tem também outros métodos que utilizam o assessment, né? Né? O que é? É o monitoramento. Então, é a apreciação dos impactos sociais futuros
de novas tecnologias, né? Então, nasce a questão de criar de acordo com a necessidade, com a demanda, né? Então, acompanhamento da evolução dos fatos e na identificação dos fatores portadores de mudança. Então, através do monitoramento, da observação, eu consigo prospectar, criar tecnologia nova. E, por último, o foresight, né, que é a prospectiva, né, que é através de ver além, né, de ver além, ou seja, instrumento de planejamento tecnológico no nível sistêmico e em questão específica. Então, esse método ele se baseia-se pela construção subjetiva de especialista e sua interação não estruturada. Então, na realidade, esse método foresight, ele é exatamente, eu vou criar o futuro, né? Eu vou criar algo, e aí é um pouco arriscado, porque as pessoas não conhecem essa tecnologia, eu estou criando algo novo, né? Sem tendência de verificação com o histórico, né? Sem a questão do monitoramento, mas criar algo novo. Então, tem essas três perspectivas, né? Ou três aspectos que pode trazer ou pode estar baseado nos métodos de prospecção tecnológica. Então, eles podem usar o forecasting, né, que é o método de previsão, o assessment, que é o monitoramento, ou foresight, que é o método prospectivo, ou seja, a tecnologia, né, de nível sistêmico em questão específica, né, no caso, criada aí por subjetividades, ou seja, criação, né, sem estar baseado em previsões ou monitoramento. Então, nós falamos que prospectar é exatamente essa questão de ver além e tecnologia. Né? O que é? Se a gente perguntar o que é tecnologia, a pergunta fica no ar, sim, a resposta fica muitas vezes em reticência, né? Eu sei o que é, mas não sei falar o que é tecnologia, não sei responder. Então, tecnologia, de forma generalizada, é como fazemos as coisas. São ferramentas, técnicas e procedimentos usados para alcançar algo desejado. Então, um exemplo: tecnologia de corte de materiais, né? Tecnologia de perfuração para a produção de petróleo. Então, essa tecnologia de corte de metais, ela tem tendência, né, de evoluir, né? Então, a forma de corte de metais na era da pré-histórica é diferente do corte de hoje. Então, exatamente como fazemos as coisas que nós, de forma generalizada, traduzimos aí o que é tecnologia. Então, a forma como se perfurava, né, poço, né, de petróleo há 10, 15 anos atrás é totalmente diferente de como é hoje. Então, a tecnologia evolui, né? Ela modifica, ela se transforma. E aí é exatamente esse lado da prospecção que mostra qual é o direcionamento dessa tecnologia, né? Então, a tecnologia do pré-sal é um exemplo de tecnologia mais avançada, né, que é mais profunda, ou seja, a mudança, né, a evolução da tecnologia. Então, a tecnologia ela é evolutiva. Então, o que é tecnologia? Aplicação prática do conhecimento de forma a criar a capacidade de fazer algo totalmente novo ou de um jeito completamente novo. Então, é a aplicação prática do conhecimento, né? É diferente de pesquisa científica que implica na descoberta de conhecimento novo, né, de onde se deriva a tecnologia, enquanto que uma é a descoberta, a outra é a aplicação dessa descoberta. E também tecnologia é diferente de engenharia, que é o uso da tecnologia oriundo desse conhecimento para resolver problemas técnicos específicos. Então, a tecnologia ela é a aplicação prática do conhecimento. De uma certa forma, que a pesquisa científica é a descoberta desse conhecimento, a tecnologia é a aplicação desse conhecimento. É diferente da engenharia, né, que é o uso da própria tecnologia. Mas só para a gente estar aí atenado com relação aos conceitos de prospecção tecnológica. Quando nós falamos também de prospecção tecnológica, está muito ligado à inovação, né?
Invenção e inovação são coisas diferentes, né? Mas uma complementa a outra. Então, a invenção ela pode ser entendida como o desenvolvimento de uma ideia original. Aí nós colocamos como exemplo o avião, né, criado, inventado por Santos Dumont, em 1906. E já a inovação está relacionada à exigência da obtenção de resultado comercial aplicado e utilizado pelos consumidores. Então, a invenção ela é diferente de inovação. A inovação ela nasce da invenção, mas nem sempre uma invenção se torna uma inovação. Por um produto que foi criado, mas que não tem uma aplicação, ele não se torna uma inovação, né? Então, é preciso ter resultado comercial para considerarmos que existe ali a inovação. E a gestão da inovação, ela cabe às empresas, né, criar um processo capaz de estimular essa inovação contínua. A gente vê que é questão de sobrevivência, buscando criar vantagens competitivas, né? E, é claro, agregando valor a esse produto. Então, de uma forma geral, né, aí segundo também a Kufen e Tigre, 2004, a prospecção tecnológica pode ser definida como um meio sistemático de mapear desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros, capaz de influenciar de forma significativa uma indústria, a economia ou a sociedade como um todo. Então, a prospecção tecnológica nada mais é do que o mapeamento, né, de futuras tecnologias ou algo que vem impactar, né, de forma significativa, tanto na indústria, como na economia, como na sociedade como um todo. E para fazer a prospecção tecnológica, é importante que nós temos também em vista a viabilidade de demanda. É claro, né, que eu preciso, para se tornar inovação, preciso ter demanda, né, preciso ter comércio para que atenda, né, a essa produção. A viabilidade técnica, né, eu tenho que ter recursos suficientes para desenvolver essa tecnologia ou dentro de um ambiente eu tenho empresa ou órgãos, instituições que conseguem desenvolver essa tecnologia, né? E a viabilidade econômica, né? Eu preciso também de recursos financeiros, tanto para desenvolvimento de tecnologia como para produção. Então, são algo que eu preciso também estar ligado à questão da prospecção tecnológica. E quando nós falamos em prospecção tecnológica, nós estamos nos referindo também às dimensões prospectas, né? Que são as incertezas críticas que devemos levar em consideração quando, de praxe, for fazer a prospecção tecnológica, né? E essas dimensões prospectas, elas são várias, né? E aí nós colocamos as regulatórias, que são multas, as questões ambientais, né? Ou geopolítica, as questões das dimensões econômicas, as dimensões tecnológicas. Por exemplo, eu preciso fazer a prospecção de extração de petróleo, né? Então, quais são as dimensões prospectas que eu devo utilizar como estratégia? Então, quando eu falo de exploração de petróleo, então a questão ambiental, né? Eu preciso fazer uma prospecção com relação à questão ambiental, né? A questão de regulatórias, né? As leis, as multas que pode ocasionar. Então, são situações que eu preciso estar atento. As tecnologias voltadas para essa extração desse petróleo, né? Então, eu preciso fazer, quando eu falo prospectar, eu preciso ver quais são as dimensões, né, que eu posso estar ali alinhando para que eu possa, de uma forma mais segura, fazer essa prospecção tecnológica. E aí nós temos, dependendo da situação da área, né, eu preciso fazer uma análise mais focada por cada uma dessas dimensões que estão estritamente ligadas à produção daquilo que eu quero ter como resultado. Por exemplo, aqui nós temos aonde, né, deve ser aplicada a prospecção.
praticamente todas as áreas e ramos da tecnologia, né? Agora é importante termos em mente que quando for tecnologia da informação, essa prospecção ela não pode ter um horizonte muito longo, né, muito distante, ou seja, um prazo muito distante. Então, a sugestão é que se tenha uma prospecção de, no máximo, um ano. Por quê? A tecnologia da informação ela muda constantemente, ela está em constante evolução, né? E aí, quando você ultrapassa o limite de um ano, e aí existe aí incertezas, e aí a grande chance de fazer uma prospecção errada é evidente, né? Bem-estar, né? Então, marketing, eu preciso fazer também uma prospecção aí por aproximadamente 3 anos. Mais do que isso, eu posso estar fazendo uma previsão equivocada, errada, porque existe mudança, né? Existe produtos novos no mercado, então eu posso estar entrando aí muitas vezes em discordância, né? Em divergência com aquilo que foi prospectado. No caso do petróleo e gás, né, aí eu posso ter um horizonte de 15 anos, porque as tecnologias elas não têm uma evolução como acontece na tecnologia da informação, né, da informação. Então, exatamente, serviços, né, o marketing, são as dimensões e incertezas críticas, né? Então, eu preciso ter isso em mente exatamente para ter maior efetividade na prospecção da tecnologia. E também, quando nós falamos em prospectar, existem os riscos tecnológicos e aí precisamos estar muito atento a isso. Então, no primeiro momento, nós temos aí os riscos, e esses riscos estão muito ligados à própria descontinuidade da tecnologia ou a descontinuidade de mercado. Então, no primeiro momento, nós temos aí uma tecnologia nova em um mercado novo. Nesse caso, os riscos são muito altos, né? E o retorno é estratégico, né? Porque eu tenho uma tecnologia que ninguém conhece, um produto que ninguém conhece e um mercado também que não conheço, né? Então, eu tenho aí um risco muito alto, né, de não dar certo, exatamente por essa questão do desconhecimento do mercado, da tecnologia. E o retorno pode ser estratégico. Se der certo, eu sou o único no mercado, né, um produto novo, e no mercado novo, se der certo, então eu tenho aí uma grande chance de alavancar os recursos, né, em termos dessa tecnologia. No segundo momento, eu tenho uma tecnologia nova em um mercado conhecido. Então, nesse caso, por exemplo, vamos citar um exemplo da época do telefone fixo, né, e depois entra o telefone celular. Então, é uma tecnologia nova, um telefone sem fio e tudo mais, no mercado já conhecido, mercado da telefonia, né? Então, o risco é alto, né, porque será que as pessoas vão se adaptar a essa nova era, né? E o retorno é alto também, né, porque é uma nova tecnologia e no mercado que já conhece aquilo. Então, existe essa possibilidade do retorno ser elevado. No terceiro momento, nós temos uma tecnologia atual em um novo mercado. Aí o risco é médio e o retorno é médio para alto, né? Porque a tecnologia ela é conhecida, mas o mercado é novo, né? Então eu tenho aí um risco médio, porque de uma certa forma aquelas pessoas têm um certo conhecimento daquela tecnologia. E por fim, na quarta opção, a tecnologia atual em um mercado conhecido, né? Então o risco é baixo, porque eu já conheço o mercado, já conheço a tecnologia, e o retorno também é baixo, né? Porque o mercado já conhece, não é novidade aquilo, então muitas vezes não desperta o interesse do consumidor, que é a coisa que já é rotineira, já é conhecido das pessoas, então não requer não atrai muito, né, as perspectivas, o desejo do consumidor. Também, quando nós falamos em prospecção, é importante a gente ter em mente os riscos tecnológicos, e aí entra a questão da curva S de Foster, né, que revela aí o ciclo de vida da tecnologia, né? Então, aquela história, né, ela nasce, cresce, morre. Então, no primeiro momento, nós temos a formação, né, que é fazer a coisa certa nesse primeiro momento. Depois disso, eu tenho o crescimento,
né, fazendo certo a coisa, ou seja, depois de estudo, de investimento, então o crescimento, chega aí uma certa maturidade, né, daquela produção, a venda estável, e até a chegar ao declínio, né, que é o desuso daquela tecnologia. Né? E exatamente nesse declínio que surgem novas tecnologias ou tecnologias implementadas, né, que muitas vezes são disruptivas. Né? O que acontece? Ela tira do mercado um produto ao nascer de um outro produto. Então, a inovação incremental ou inovação radical, né? Pode acontecer nesse momento do declínio da tecnologia. E nós temos aqui também a questão do esforço, né? Que é tempo e investimento e com relação ao desempenho. Então, quanto maior é o tempo e maior o investimento, maior é essa questão do crescimento dessa tecnologia. Porém, ela chega num patamar de estabilidade e entra em declínio. Então, aí é o momento em que nascem novas tecnologias. E um exemplo bastante interessante com relação a isso é quando nós mostramos aí as formas de armazenamento de dados. Né? Então, começa aí na tábua, né? na era dos primitivos, depois passa aí para uma espécie de disco, né? E aí volta, já entra na nossa era aqui, que é o disquete, né? Disquete, disco flexível, né? Então, o incremental entra aí o disco, entra o disquete flexível, depois entra o disquete em si, e aí descoberto a tecnologia do CD, né, DVD, e aí o que acontece? As pessoas largam o disquete de um lado, porque muitas vezes a capacidade era limitada de armazenamento, existia perda, falha com relação à armazenagem desse tipo de produto. Então nasce aí o CD junto com o DVD, alta capacidade de armazenamento, né, um produto mais robusto, digamos assim, e aí some o disquete, né, some o disco flexível. E logo em seguida vem o pendrive, né, o HD externo, com maior ainda capacidade de armazenamento, volátil, pode ser utilizado em vários equipamentos, eu posso tirar e colocar a dados nesse elemento. Então, observe que quando entra uma tecnologia avançada, né, acontece aí a disrupção, né, que é exatamente essa tecnologia ela morre, né, morre e entra uma nova tecnologia no mercado. Então, morre porque a outra que entrou é mais interessante, né, é mais, digamos assim, comercial, tem mais inovação, e aí as pessoas preferem, né, essas tipos de tecnologia. E nesse gráfico eu acrescento também já o sistema de armazenamento na nuvem. Né? E aí, provavelmente, no futuro próximo, o pendrive, né, a HD, vai também estar sendo eliminado. Né? As pessoas preferem nas nuvens, que a chance de perca é menor. É só um exemplo. Então, a gente viu aí que tem esses riscos, né? Os riscos, o incremental, né? Que é a sustentação daquilo que já existe, é claro, buscando a melhoria contínua daquela tecnologia, né? Fazendo exatamente essa questão incremental. E tem a disruptiva, aquela que acaba, né? Tira do mercado o ciclo de uma tecnologia anterior, porque essa entra com maior valor agregado. Né? Então, acaba eliminando outras tecnologias. E também, quando nós falamos dos riscos tecnológicos, é importante a gente ter em mente os critérios, né, para avaliação da qualidade dos produtos. E aí a questão de desempenho, quando eu falo em prospecção, é importante a gente verificar a questão, esse produto que eu estou prospectando, ele tem desempenho superior aos que existem no mercado, né? Qual é a oportunidade que ele tem para o mercado, a confiabilidade desse produto, a durabilidade, né, a estética, a interface pessoal ser mais fácil de ser manuseado, né, a reputação desse produto, facilidade de uso, as características deles, né, design, por exemplo, a consistência, a uniformidade desse produto, a precisão, né, que atenda a uma necessidade, a conformidade com as especificações. São alguns itens que é importante a gente colocar em mente no ato da prospecção tecnológica. Então, por que prospectar? A gente viu que algumas empresas
que não utilizaram, né, essa artimanha saíram de mercado. Porque quando eu falo prospectar, eu quero olhar além, olhar adiante. Né? Então, enxergar os desafios e paradigmas. Né? Estar à frente dos demais, planejar, gerar, né, riscos, são alguns dos itens que eu preciso verificar. Né? Então, agir antecipadamente. Então, eu já vejo as falhas, já vejo os riscos, então eu vou agir antecipadamente. Né? E quais são as vantagens da prospecção? O entendimento comum, né, do estado de desenvolvimento da tecnologia. Então, quando eu faço a prospecção, e aí uma das formas de prospectar é exatamente verificar as patentes, né? O que tem de patente registrada em determinada área. Por quê? Porque a patente, quando a pessoa faz um depósito de patente, ele tem grande chance de alguém produzir aquilo que está sendo criado, está sendo inventado. Né? E as pessoas criam porque acham que tem ali, vai atender uma necessidade da população. Então, quando eu faço a prospecção através de patente, é importantíssimo, porque a gente já tem uma noção do que pode ser produzido daqui a 3, 4, 5 anos, porque tem as patentes ali disponíveis. Então, não é a bola de cristal, né? É porque existe patente depositada, e ali está à espera da transferência de tecnologia para uma empresa que interessa estar aqui e desenvolve aquela tecnologia. Então, a outra vantagem é ajudar na tomada de decisões relativas ao desenvolvimento e à transição da tecnologia. Então, quando eu faço a prospecção tecnológica, eu tenho a melhor tomada de decisão, exatamente para fazer essa transcrição. A gente viu que existe um ciclo das tecnologias e muitas vezes essa transcrição ela pode acontecer numa disrupção de uma tecnologia existente ou a implementação dessa própria tecnologia. A outra vantagem, ajudar a gerenciar o progresso da atividade de pesquisa e desenvolvimento dentro de uma organização. Porque quando você olha para o futuro, então você vai desenvolver tecnologia que vai atender esse futuro. Apoiar a gestão de risco, então através da própria prospecção tecnológica, eu consigo identificar os riscos, né, dessa tecnologia. Apoiar decisões de financiamento da tecnologia. E aí a gente utiliza o TRL, né, que é uma ferramenta criada pela NASA, e através dessa ferramenta a gente consegue verificar o estágio de desenvolvimento das tecnologias existentes, né, ou daquelas que estão por vir aí. Desvantagem. Nem sempre leva em conta a adequação ou o vencimento da tecnologia. Muitas vezes, quando eu faço uma prospecção tecnológica, olho para o futuro, mas não verifico também a situação da tecnologia existente, né? Ou então até as tendências da tecnologia sair de mercado, então eu posso estar correndo em risco. Outra situação é não levar em conta a aceitação pela sociedade. Um produto maduro pode possuir um maior ou menor grau de aptidão para o uso no contexto específico do que um outro produto com maturidade inferior. Então, dependendo da maturidade, né, do grau de desenvolvimento dessa tecnologia, pode ter ou não a aceitação da sociedade. Né? Então, por isso que eu preciso também fazer a viabilidade de demanda dessa tecnologia. E aí tem várias formas da gente verificar isso. O MVP, por exemplo, é um exemplo de como a gente pode estar fazendo verificando essa aceitação por parte da sociedade. Não levar em conta o ambiente operacional como um todo é outra desvantagem, né? Porque eu preciso conhecer o ambiente operacional, a minha capacidade produtiva para desenvolver aquela tecnologia. Outra desvantagem, tender a desconsiderar fatores negativos e de obsolescência. É a questão do próprio ciclo da tecnologia. Então, muitas vezes, desconsiderar que uma tecnologia que eu inventei, que eu quero patentear e desenvolver, ela já está em decadência. Né? Então,
será que adianta, será que é viável continuar com esse processo? Né? Quinto, cada tecnologia ou setor de aplicação tecnológica tem a sua própria classificação. Então, aqui é uma outra situação, né, que é outra desvantagem. Né? Então, cada tecnologia ou setor de aplicação tecnológica tem a sua própria classificação e muitas vezes não relacionar essa classificação com o desenvolvimento tecnológico das outras tecnologias. Então, são algumas desvantagens com relação a isso. Então, fizemos aí um apanhado, né, uma introdução do que é prospecção tecnológica. No próximo vídeo, vamos falar sobre os métodos de prospecção tecnológica e exemplificar cada um deles. Até mais!